Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: família pede ajuda para a menina que está internada em estado grave na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Ela foi agredida a pauladas. Você lembra desse caso? Nós mostramos aqui. No fato aconteceu lá no interior de Itatiba do Sul. E também, entre outros destaques, nós vamos mostrar que a desembargadora e juízes corregedores visitaram o Fórum da Comarca aqui de Erechim ontem. E também, idosos e crianças devem redobrar os cuidados com o tempo frio. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Imagens para você da capital da amizade nesse momento, céu azul, temperatura na casa dos 13 graus. E nós começamos já o nosso Bom Dia Notícias de hoje mostrando para você uma informação no site do Jornal Bom Dia, porque a Patrã de Nonoai resgatou uma coruja orelhuda lá em Faxinalzinho. Olha, na segunda-feira, uma guarnição no 3º Grupo de Polícia Militar Ambiental de Nonoai recebeu a ligação de um morador da cidade de Faxinalzinho informando sobre a existência de uma coruja em sua propriedade e que ela apresentava ferimentos. Uma guarnição se deslocou até o local e constatou-se tratar de um animal da raça coruja orelhuda. A ave de rapina foi resgatada e levada para uma avaliação de um veterinário em Nonoai. Logo após, constatou-se uma fratura em uma das garras da perna direita da ave, havendo necessidade de uma intervenção cirúrgica. Diante dos fatos, a orientação do profissional da coruja foi encaminhada até o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, conforme informações repassadas pelo morador do local, onde a coruja foi resgatada. Ela teria se chocado com fios da rede elétrica, ocasionando então este ferimento aí, né? Mas o importante é que a corujinha tá bem. Seguimos com outras informações e olha, a Polícia Ambiental também realizou uma operação em postos de combustíveis em Erval Grande, São Valentim e Três Palmeiras. Olha, equipes do grupamento lá de Nonoai, cumprindo a ordem de serviços da operação Postos de Combustíveis, realizaram a vistoria em estabelecimentos de comércio varejistas de combustíveis, onde na oportunidade foram verificadas as documentações pertinentes ao licenciamento ambiental e também aí vistoriadas as instalações de cada empreendimento para verificar as condições ambientais e de operação conforme as condicionantes previstas. No momento aí das vistorias não foi constatada nenhuma irregularidade. A atividade de fiscalização transcorreu sem alterações, segundo a polícia. E também nas últimas horas, a informação, atenção, de que a polícia deve encerrar nesta semana, ainda até essa próxima sexta-feira, o inquérito da menina que foi agredida a pauladas lá em Itatiba do Sul e a família está pedindo por uma ajuda. Olha, o delegado Gustavo Secom, responsável pela delegacia de Itatiba do Sul, confirmou que deve encerrar até a próxima sexta-feira o inquérito do caso da menina de 10 anos e de uma idosa de 70 anos que foram agredidas a pauladas lá no interior de Itatiba do Sul. O caso aconteceu na comunidade de Sete Lagoas. O suspeito de 43 anos, além da criança e da idosa, também tentou agredir 2 policiais que efetuaram a prisão dele. Ele está nesse momento no presídio estadual aqui de Erechim e, segundo o delegado, ele decidiu se manter em silêncio no depoimento sobre o motivo aí deste ataque. A mãe da menina de 10 anos se chama Juraci da Silva. Ela está acompanhando a filha, que segue internada em coma em estado grave na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, a mais de 130 quilômetros de Itatiba do Sul. Em uma entrevista a uma colega jornalista lá de Passo Fundo, ela disse que precisa de ajuda aí das pessoas para que ela possa ficar próximo da filha. Então, se você puder ajudar aí a dona Juraci, né, que está lá com a filha dela, você deve ligar para o telefone 49-9950-3529. Vou repetir aqui, hein? 49-9950-3529, tá bom? Se você puder ajudar essa família aí
com qualquer coisa, a se manter lá em Passo Fundo vai ajudar muito, viu? Nessa quinta-feira, a informação que nós temos é que a criança deve passar por mais uma cirurgia aí lá em Passo Fundo. Situação bem complicadíssima, né? E um fato muito triste e inexplicável esse. Seguimos com outras informações. Olha, agora há pouco a gente mostrou o caso da coruja resgatada lá em Faxinalzinho. Bom, em Trindade do Sul, os policiais ambientais resgataram um tucano, isso mesmo. Olha, após receber a ligação de um funcionário da Unidade Básica de Saúde do bairro São José, lá em Trindade do Sul, informando que uma ave da espécie tucano havia se chocado na vidraça daquele local. Guarnições do 3º Grupamento de Polícia Ambiental de Nonoai se deslocaram até lá e constataram o fato, verificando-se de um tucano da raça bico verde. A ave foi resgatada e conduzida até as dependências do quartel, onde recebeu os cuidados necessários para a recuperação, sendo que apresentou uma ótima melhora e nessa quarta-feira ela foi devolvida ao seu habitat natural. Boa notícia, né? Gente, vamos falar agora do acompanhamento vacinal, a vacina da Covid-19, quem pode se vacinar hoje, como estão os dados da Covid. Quem conta pra gente agora é a Taiane do Carmo. Muito bem, agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui em Erechim e também na região. Iniciamos já te contando quem se vacina amanhã, nesta quinta-feira. São pessoas com 35 anos de idade ou mais que já podem fazer a imunização contra a Covid-19. Quem vai fazer pela primeira vez é necessário levar a documentação, como o comprovante de residência, o CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. A pessoa deve se dirigir até a central de vacinação aqui do município, que se localiza na rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. E o horário, agora ele está mais ampliado, é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia, também não precisa agendar. E no sábado é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E agora nós vamos ver como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim. Nós temos este outro mapa que aponta para nós. São os dados atualizados nesta quarta-feira até as 4 horas da tarde. Os casos confirmados totalizam 13.680, casos recuperados 13.243, casos ativos, que são pacientes ainda no período de transmissão, 258, óbitos 179. Em relação às hospitalizações, temos o total de 53, que se dividem em pessoas que são de Erechim, que estão na UTI são 21 e na unidade Covid-18. Pessoas de outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI temos 11 e na unidade Covid 3. Em relação à vacinação com a primeira dose aqui no município, são 50.014 pessoas e pessoas vacinadas com a segunda dose e também com a dose única são 18.790. Agora falando a nível regional, aqui na nossa região da AMAL, que é da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, nós temos este outro mapa que é disponibilizado para nós nesta data de hoje, ele foi atualizado hoje, e falando em relação à Covid-19. Então aqui, do total de casos confirmados, são 29.038, recuperados 27.999, casos ativos são 599, óbitos 442. Sobre a ocupação dos leitos da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e do Hospital de Caridade, a UTI está com 86,49% de ocupação e sobre os leitos clínicos está com 20,25%. Em relação à imunização na região do Alto Uruguai com a primeira dose, são 125.159 pessoas, o que corresponde a 52,46%, e com a segunda dose e dose única são 53.144, que corresponde a 22,28%. Agora, a partir de hoje, está retirado o alerta que o Estado colocou aqui na nossa região, de acordo com os dados aqui da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho. E agora nós vamos conferir como está a vacinação a nível estadual. Nós temos este outro site oficial que informa, com a primeira dose são 5.094.474 pessoas, com a segunda dose são 1.947.448 pessoas,
com a dose única 107.449, totalizando 7.149.371 pessoas imunizadas. Sobre as doses recebidas, temos 8.828.126, doses distribuídas 8.438.357 e o total aplicado no estado corresponde a 85%. Nós lembramos que mais informações e detalhes sobre como está a vacinação e também a situação da Covid-19 aqui na nossa região você acompanha ao longo da nossa programação. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. A gente vai falar para você agora que as baixas temperaturas, o frio, tem causado prejuízo para muitos agricultores, principalmente aqueles que trabalham com hortaliças. Nossa, infelizmente, devido a essa geada de hoje, congelou tudo. Vamos passar por um período meio difícil aí, sem mercadoria. Este vídeo publicado em redes sociais mostra hortaliças branquinhas de gelo. A única coisa que a gente conseguiu recuperar foi as verduras, que a gente fez a parte de irrigação, mas o tomate, a berinjela, a abobrinha, perca de 100%. Já as pimentas que foram plantadas há 20 dias, queimaram todas. O mesmo aconteceu com a plantação de abobrinha e de mamão. Arrancar tudo e jogar tudo fora, porque ele praticamente congelou. Tá tudo congelado, perdeu o ponteiro dele, não dá para recuperar mais. Então a perca dele é de uns 3 mil quilos aí, brincando. As maiores perdas estão nesta parte do sítio que fica mais próximo ao rio. Neste canteiro estavam 2.000 pés de berinjela florindo. A colheita seria feita daqui a 30 dias. Do outro lado, este canteiro, que parece quase vazio, tinham mudas de tomate plantadas há 15 dias. Um prejuízo de aproximadamente R$6.000, que agora está assim. Os termômetros marcaram menos 0,6 graus, temperatura que não era registrada desde 1994, um ponto perfeito para a geada acontecer. E aqui que é a geada? Nada mais é que o orvalho que estava sobre uma superfície, ou assim, uma plantação, um gramado, como a temperatura chegou a 0 grau, ponto de congelamento da água, provocou essa geada. A melhor dica é continuar de olho no céu e na temperatura. Alguns agricultores eles levantam de madrugada e começam a molhar a plantação para não deixar congelar, né, esse orvalho sobre as plantas, para não queimar. Mas nada assim de 100% de seguro fazer esses procedimentos. Há um risco de perda ainda. E ontem, a desembargadora e também corregedora aqui do Rio Grande do Sul, além de juízes corregedores, visitaram o Fórum da Comarca aqui de Erechim. O objetivo foi estreitar laços com a comarca e também colocar em prática o novo sistema de digitalização de processos. A Corregedora-Geral de Justiça e desembargadora Vanderlei Terezinha, acompanhada dos juízes corregedores Alexandre de Souza Costa Pacheco e Luiz Antônio de Abreu Johnson, visitaram nesta quarta-feira o Fórum da Comarca de Erechim. Eles foram recebidos pelo magistrado diretor do Fórum, Marcos Luiz Agostini, e a juíza Lilian Paula Freisman. Entre os assuntos tratados foram debatidos a retomada gradual dos serviços judiciários e a implementação do início da digitalização dos mais de 42 mil processos da comarca, sendo 12 mil só do setor criminal, e que deve ser concluída até outubro, eliminando o papel. Isso é um grande ganho para a comarca, para a comunidade, porque seja lá qual for o motivo que aconteça, os processos estarão sempre disponíveis, tanto aos advogados quanto aos cidadãos, para serem consultados e movimentados. Então, essa é uma grande novidade que nós gostaríamos de dizer que isso nos deixa muito felizes, porque realmente a organização aqui da comarca está muito boa, os juízes são muito trabalhadores, responsáveis, os servidores também, e logo, em breve, então, mais esta oportunidade, a comarca de Erechim vai estar disponível ao cidadão. Segundo a desembargadora, o TJRS realizou uma licitação para iniciar o processo de digitalização e a implantação de um sistema online, dividindo o estado em 5 lotes. A comarca de Erechim está no segundo. Que o judiciário, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou durante a pandemia, ele nunca parou. Tivemos alguns momentos em que os fóruns realmente tiveram restrição de acesso,
Mas, por outro lado, nós abrimos outras portas, em especial as portas virtuais. Então, oferecemos serviços de mediação, conciliação online. Os juizados especiais cíveis também podem ser acessados online. O cidadão basta ingressar na página do Tribunal de Justiça e pedir ali um encaminhamento ao seu conflito, que ele vai ser atendido também de forma virtual. As empresas, também foi criado um serviço exclusivo para as empresas, que é o Sejusc Empresarial, virtual também, no sentido de auxiliar aquelas empresas que eventualmente tenham algum problema financeiro por conta da pandemia, tiveram suas atividades restritas, que entrassem em falência ou recuperação judicial. Então, essas empresas podem também acessar a página do Tribunal de Justiça e pedir uma mediação com seus credores, e todos eles serão chamados e há uma possibilidade de renegociação das dívidas, evitando maiores prejuízos a essas empresas. Para o juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, a iniciativa, além do fim da era do papel na comarca, também abre as portas para outros projetos, como o balcão virtual. Porque se busca, além da evolução e do acesso do cidadão ao processo, né, se busca também uma maior celeridade, né, na sua tramitação. A par disso, também temos dentro de um projeto, isto é uma realidade, o balcão virtual, né, que é um atendimento através de uma videochamada, né, o cidadão poderá obter informações a respeito do seu trâmite, do processo que é do seu interesse. Ele poderá também buscar uma orientação, né, sobre os próximos passos do processo, né? Enfim. O juiz diretor do Fórum da Comarca de Erechim, Marcos Luiz Agostini, destaca que a iniciativa irá complementar e dar mais celeridade ao trabalho que já vem sendo realizado na região. Nos traz um ganho muito grande na questão da celeridade. Eu citava um exemplo antes de um processo de júri, né, que é a minha área na primeira vara criminal, fato acontecido em novembro do ano passado, né, 2020, no final do mês, né, instrução realizada virtualmente, por videoconferência, sentença de pronúncia proferida em março, o recurso ao tribunal já julgado, processo devolvido eletronicamente para Erechim e júri possivelmente para ser marcado para agosto, né? Então, uma tramitação aí de 8 ou 9 meses, um processo de júri que no processo físico demoraria aí 1 ano e meio, né, até 2 anos, uma média de tramitação. Então, esse é um exemplo que bem demonstra assim a grande expectativa que nós temos com o processo eletrônico, que ele possa abreviar a tramitação, ser mais célere, né, e a gente consiga prestar um serviço público, né, à população, à comunidade da comarca de Erechim, cada vez melhor. A juíza Lilian Paula Freisman destaca que o trabalho feito na comarca de Erechim nunca parou, pois desde o início da pandemia, os servidores e magistrados têm trabalhado para dar sequência no atendimento à comunidade. Eu, como juíza da violência doméstica, né, que é uma matéria bastante sensível, que tem uma demanda muito grande aqui na nossa comarca, posso dizer assim que nós nunca paramos. As audiências elas foram realizadas durante todo o tempo. O tempo inteiro. No início a gente começou, ainda não tinha uma plataforma digital, a gente fazia pelo WhatsApp, né? Então a gente improvisava, fazia pelo WhatsApp e isso teve uma resposta bem legal, porque como nós temos municípios muito distantes de Erechim, vou citar, por exemplo, Mariano Moro, Itatiba do Sul, que eu fui para lá como juiz eleitoral, então eu sei como é longe, como é difícil para as pessoas virem. É incrível a gente fazer a chamada pelo WhatsApp, assim, e a pessoa está lá em Mariano Moro, que é longe, né?
conversando com a gente. Isso está sendo bem legal, a gente está tendo o apoio dos CRAS, dos municípios, então aquelas pessoas que não têm a internet, elas vão até o CRAS e daí lá no computador do CRAS elas acessam e fazem audiência conosco. A Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, tem nos auxiliado muito também naquele sentido de estar presente. Então, eles vão até os locais, vão até a casa da vítima, nos informam. Então, a questão da violência doméstica, ela nunca parou. As audiências continuam acontecendo, as medidas protetivas continuam sendo fiscalizadas e deferidas. Eu acho que é importante passar essa notícia para a comunidade, né, de que isso nunca teve interrupção, nem no ano passado e nem nesse ano. Então, é importante que as pessoas saibam que realmente não parou e que só vai melhorar, né? Pacheco também lembrou da importância do projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa, que busca ajustar o plano de carreira dos servidores do Judiciário Gaúcho e repor perdas. Por outro lado, nós temos uma carência geral de servidores, não é uma situação específica de Erechim, mas é do estado do Rio Grande do Sul. E nesse contexto, nós temos um plano de carreira que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Esse plano de carreira ele é fundamental, ele é essencial para que nós possamos chamar novos servidores a comporem os quadros do Judiciário. Sem isso, nós teremos e permaneceremos com uma defasagem crítica grave de pessoas de recursos humanos. Esse plano de carreira, inclusive, nos permitirá equacionar ou equalizar a carga de trabalho desses servidores. Hoje, por exemplo, se nós tivermos uma carência de cargos aqui em Erechim, nós não podemos retirar estes cargos de uma comarca onde há uma sobra de cargos, que não há necessidade. Então, por meio do plano de carreira, nós poderemos ter uma flexibilização, de forma que a administração do tribunal poderá gerir, né, administrar melhor, né, essa distribuição dos cargos e servidores entre comarcas. Outro ponto apresentado pela desembargadora na visita foi a importância da aproximação do Tribunal de Justiça Gaúcho com as comarcas. Nós temos um projeto na Corregedoria, que o Dr. Luiz Antônio Johnson coordena, que é de aproximação com as comarcas, com as comunidades, para ouvir os servidores, magistrados, as instituições que trabalham com o Judiciário, a OAB, o Ministério Público, Defensoria, entes, a Procuradoria do Município, enfim, todos aqueles que atuam junto ao Judiciário para que nós possamos ouvir e sentir as necessidades locais. Além da direção do Fórum e servidores, a desembargadora e os juízes corregedores também estiveram ao longo do dia com representantes do Ministério Público, da subseção da OAB de Erechim e colaboradores do Centro Judiciário de Solução e Conflitos, o CEJUSC. Tem muita gente por aí que está querendo escolher a vacina que vai tomar contra a Covid-19, pois especialistas destacam que isso pode ser muito arriscado. Veja. O mote da vez é vacina boa é vacina no braço. E muita gente que enfrenta longas filas para se imunizar sabe dessa importância. Aqui tiver, eu estou feliz, porque eu já dei uma andada de lá do comércio até aqui, debaixo de chuva. Mas nem todos pensam igual a Mara. Tem gente por aí escolhendo o imunizante. Mas a ciência é categórica em afirmar que é melhor tomar as vacinas disponíveis do que esperar por uma específica e ficar vulnerável à Covid-19. Todas as vacinas disponíveis contra o Covid, elas têm a sua qualidade. É importante que as pessoas elas estejam cientes disso. Se eu deixo de me vacinar hoje, eu estou me mantendo vulnerável e sem a mínima necessidade. Desde janeiro, os imunizantes mais esperados pela população brasileira estão sendo aplicados no país. Segundo a Anvisa, todas as 4 vacinas utilizadas no Brasil protegem contra casos mais graves e mortes pela doença. Para se livrar do vírus, a prioridade é aumentar a cobertura da população e a forma mais rápida é acelerar a vacinação. Portanto, não é indicado escolher um imunizante específico em detrimento de outros. Algumas pessoas ficam dizendo que a vacina tal ela é mais eficaz do que a outra. Na verdade, a gente não pode comparar essas eficácias obtidas nesses estudos. Porque esses estudos foram feitos de forma diferente, momentos diferentes, com populações diferentes. A vacina, ela protege a pessoa da morte, que é o que interessa para a gente, né?
Pois é, gente, apesar aí dessa situação da vacina, né, o importante é você se imunizar. Vai lá, tome as 2 doses, eu tenho certeza que é melhor você ter aquele mal-estar ali das primeiras horas, né, algum efeito colateral da vacina, né, mas estar imunizado do que pegar o Covid-19, que é uma doença muito pior, né? Seguimos com outras informações e olha, idosos e crianças devem redobrar os cuidados com o frio. Veja por quê na reportagem. A massa de ar polar mudou o cenário no sul do Brasil. Santa Catarina registrou neve pela primeira vez no ano nesta manhã. Também teve neve em cidades do Rio Grande do Sul e a onda de frio avança em direção ao restante do país. Especialistas alertam, é preciso aumentar a hidratação do corpo neste período. Os lábios, os pés, enfim, o corpo como um todo, eles ficam mais ressecados, principalmente se a roupa for uma roupa mais sintética, de forma que você tem que tomar mais água e hidratar mais a pele e evitar banhos muito quentes. Atenção especial com crianças e idosos, são os grupos mais afetados pela mudança repentina do clima. A Defesa Civil alerta a população por meio das mídias sociais quando há a previsão de baixas temperaturas, em especial nos estados onde não é comum fazer tanto frio. E também destaca que, neste momento, a solidariedade salva vidas. É preciso doar agasalhos e cobertores à população de rua, os que mais sofrem com o frio intenso. É importante que todos se agasalhem bem, que estejam protegidos, mas principalmente nós apelamos para a solidariedade de todos os brasileiros, para que ajudem aquelas pessoas vulneráveis, principalmente os moradores de rua, para que eles não passem frio. Você pode colocar cobertores ou casacos que você não usa mais no seu carro, no porta-mala, e levar quando você for para a rua. Você pode fazer uma campanha junto com seus amigos e familiares e também encontrar algum dia da semana para distribuir. De pouquinho em pouquinho, se cada um for contribuindo, a gente vai conseguindo deixar a cidade mais quentinha e deixar as pessoas com uma sensação de menos frio, de menos dor nesse período. E foi sancionada uma lei que amplia a quantidade de doenças detectadas pelo teste do pezinho, hein? É muito importante. Veja agora, mamãe e papai, te liga. O teste do pezinho deve ser feito em todo o bebê, preferencialmente entre o 3º e o 5º dia após o nascimento. Pelo SUS, cerca de 2.400.000 recém-nascidos fizeram o teste nos últimos 3 anos. O exame é realizado em quase 29 mil pontos no país, entre maternidades e postos de saúde. Durante as consultas, os profissionais de saúde devem informar a gestante e aos acompanhantes a importância do teste do pezinho. A Heloísa é responsável pelo teste na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ela garante que o exame é capaz de detectar doenças que o bebê possa ter. A importância dele é que ele faz o rastreamento de doenças na criança, no recém-nascido, precocemente, evitando, que a criança fique com sequelas ou até venha a ter mesmo a morte se não for tratada, Então, esse rastreamento oferta o tratamento oportuno e precoce dessas doenças. Atualmente, o teste do SUS engloba apenas 6 doenças. A fenilcetonúria, a fibrose cística, o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita, a doença falciforme e outras imunoglobinopatias e a deficiência de biotinidase. Com a nova lei sancionada em maio, o exame passará a abranger 14 grupos de doenças. Essa ampliação ocorrerá de forma escalonada e caberá ao Ministério da Saúde estabelecer os prazos para a implementação de cada etapa do processo. Na primeira etapa, o teste do pezinho continuará detectando as 6 doenças que são feitas no teste atual, ampliando para o teste de outras relacionadas ao excesso de fenilalanina e de patologias relacionadas à hemoglobina, além de incluir os diagnósticos para toxoplasmose congênita. Em uma segunda etapa, serão acrescentadas as testagens para galactosemias, aminoácidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos, que é a deficiência para transformar certos tipos de gorduras em energia.
Para a terceira etapa, entram no rastreamento as doenças que afetam o funcionamento celular. Na etapa 4, as imunodeficiências primárias. E na etapa 5, será testada a atrofia muscular espinhal. O Sistema Único de Saúde hoje oferta rastreamentos através do teste do pezinho somente de 6 doenças. Vai ser ampliado futuramente, conforme a lei, mas ainda não está em vigor a lei, que só vai entrar em vigor 365 dias após a publicação, no Diário Oficial. Ele é muito importante para as crianças, para o recém-nascido. Então, a mãe do bebê, ela é uma responsabilidade dela, entendo, levar a criança para coletar o teste do pezinho na atenção básica, e cuidar, que o período ideal da coleta do teste do pezinho é do 3º ao 5º dia de vida da criança. Então, é muito importante que a mãe se atente para esse período e leve o seu bebê, porque é gratuito na atenção básica, então a família tem o direito, de ir lá na atenção básica para fazer o teste. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br, que está aí de cara nova para você. Não esqueça, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo. Na sequência tem as notícias do esporte, os destaques da coluna Pente Fino. Não sai daí porque o Bom Dia Notícias volta já. Olá! Hoje a Solar Imóveis traz para você uma nova proposta. Nós estamos aqui no edifício Evidence Center, com localização privilegiada, próximo ao Hospital de Caridade de Erechim. Espaço amplo, ideal para você trazer o seu negócio. Clínicas médicas, odontológicas, nutricionais e outras áreas relacionadas. Um lugar que com certeza impressionará os seus clientes. Vem com a gente conhecer mais esta novidade. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as 2 doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo Conect SUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa.
Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Atenção! Mais uma vez, as UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Volta com o nosso Bom Dia Notícias e agora nós vamos aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Os Tudo dois de certo. Cabeça inchada hoje, Grêmio e Inter, jogaram muito ontem. Muito Foi pouco? Horrível. Bom, vamos falar da coluna Pente Fino porque tem um projeto de mobilidade urbana que contempla ciclovias e vias de mão única. Você lembra, Leandro, você estava junto, você ou o Natan, no dia que foi feita a coletiva dos 100 dias, quando inauguraram lá a central de vacinação da Covid. Ali o prefeito falou desse projeto de mobilidade. E está sendo feito desde março, que está ocorrendo na prefeitura. Tem um marco regulatório nacional que é obrigado por lei a ter essa questão da mobilidade, para poder buscar recursos fora daqui, em Brasília, tudo. O que é mobilidade? Ciclovias, semáforos, calçadas, acessibilidade, transporte coletivo, é uma série de ações que envolve. Qual é o primeiro momento que tinha que fazer? Ele já fez 2 no passado, 2 projetos, né? 2 projetos, mas nem todos foram contemplados na sua íntegra. E agora que esse novo marco, uma mudança na lei, tu vai ter que refazer o novo. E algumas coisas desse que foi finalizado agora, que é um calhamaço assim, ó, foi reaproveitado algumas coisas que não foram feitas na outra, que tu faz um projeto referente para poder lançar o edital. Então, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento Participativo da Erechim, que tem na titularidade o Paulo Jeremias dos Santos e adjunto ali o Ayrton Pereira da Silva, ontem de manhã, eles finalizaram esse projeto.
Então, qual é o passo agora? E nesse projeto contempla então, ciclovias e vias de mão única. O que é vias de mão única? Lembra que nós falávamos do anel viário Erechim, nas ruas paralelas a Maurício Cardoso, 7 de setembro, onde um lado só desce, outro lado só sobe. Então, isso vai contemplar também, desse parada de ônibus, uma série de ações. Me chamou a atenção a ciclovia, que é um pedido antigo, um novo modal de transporte, e essa via de mão única. Agora, vai ser apresentado esse projeto para o Executivo, para o prefeito Paulo Polis, para posteriormente ele poder ser lançado o edital do projeto para qual é a empresa que vai montar esse projeto. Foram feitos, parece, uns 6, 7 orçamentos de empresas do Brasil inteiro que faz esse tipo de trabalho, para ter uma noção de quanto custaria. Tem gente que pediu 1 milhão só para o projeto, uma empresa coletiva. Mas nesse PO, que é o preço orçado para poder abrir o edital, que conseguiu reduzir pela metade, vai custar menos de 500 mil esse projeto. No passado já custou 200, 300, então eles conseguiram baixar para, no que acho muito dinheiro, 1 milhão. Então está aí, e me chamou a atenção de conversando com os 2 secretários, o secretário adjunto, tudo, uma sinergia se elogiando, o Jeremias falando que foi bom para a secretaria a experiência do Ayrton, e o Ayrton está dizendo que o Jeremias é um secretário que ele delega funções e a secretaria Ana consegue trabalhar. Então, está legal, é sinal que está andando bem, mesmo sendo um período difícil de se buscar recursos, que o planejamento tem que criar condições com o Brasil e Porto Alegre, mas mesmo assim estão tentando organizar algumas coisas que achavam que não estava contente. Bom, tem vereador que desistiu de ir à estadual e pode concorrer à federal. Ali dá os outros. Ele já tinha se colocar à disposição do partido para concorrer a pré-candidato a deputado estadual. Mas o partido dele, o PSB, ele faz parte do governo Polis, né? E na ideia dele, ele acha que o Polis e o governo já tem uma candidatura local e regional, candidatura própria, que é a candidatura de Ana Oliveira. Então, ele acha que não ia ter espaço para concorrer para deputado estadual. Em cima disso, ele quer respeitar a coligação, até porque, para não ter nenhum atrito. Então, ele colocou à disposição do partido dele para concorrer a deputado federal e não a estadual, para deixar o campo mais aberto para Ana Oliveira, segundo palavras do Ali Dalzotto. Estarei na disputa para um cargo ou outro. A fala é do Marcos Lando, ex-vice-prefeito de Erechim, que foi até candidato a suplente de senador, né, nas outras eleições. O Lando é um cara que não precisa da política para viver. Ele tem uma vida estável, tem impostos e outros negócios. E eu fiquei sabendo ontem e acabei procurando. Ontem estive, fiquei quase 1 hora com ele lá no posto dele, aqui próximo da Feira do Produtor, para conversar o que ele queria. Disse, Lando, tem isso, tu vai concorrer? Não, eu vou concorrer. É uma coisa certa, eu estarei concorrendo a deputado estadual, mas ainda existe uma possibilidade de concorrer a federal. Qual é essa possibilidade que ele disse? Provavelmente o PDT deve ter um candidato a governador do estado, que é o presidente do Grêmio. Tudo depende do resultado em campo. Se ele quer ir para a segunda, não podia nem concorrer, né? Um colega nosso que falou, tu votaria no Romildo? Eu voto. E se o Grêmio quer ir para a segunda? Eu não. Então, esse é um pensamento, ele vai ter que... Isso tudo tem a ver com o Grêmio, com o presidente de partido, sempre. Então, ele, digamos, que se na cabeça dele o Romildo é um candidato muito forte, que tem condições de ir para o segundo turno, e o PDT precisa voltar a ter uma bancada maior em Brasília. O último entrou com 45 mil votos, na última não é tanto como no MDB, que precisava 90 mil votos, quando o Polis concorreu na última. Então, se tiver essa chapa majoritária, e o partido querer, ele vai conversar com o Bolzan, que ele pode, no correr do caminho, já trocar e ir para a federal. Mas ele já está trabalhando, já está visitando os municípios, está se antecipando, ele sabe os erros e os problemas que teve quando ele concorreu a prefeito na última. Então, isso é tipo uma autoavaliação do que aconteceu, com quem ele pode contar e quem não pode contar. Então, ele está pensando um pouco diferente nessa campanha e ele deve, sim, estar na disputa no próximo ano, Lando. Bom, vamos falar então já do partido dele, aí, o PDT, que está apoiando um candidato regional, mas com critério e transparência. Mas o que é? Essa questão é o seguinte, porque o próprio André, que ele é coordenador regional, e foi através dele que eu também cheguei no Lando. Então, são duas, podia ter falado primeiro essa, mas não muda a questão. Ele disse assim, uma coisa é certa, o Lando será nosso candidato a deputado estadual. Nós também podemos ter da federal, porque pode até ser o Lando, mas nós não somos empecilho para nós compor uma candidatura regional para nós ter o nosso deputado. Pode ser do partido tudo, desde que tenha critério e transparência. Então, o PDT abre...
Olha, isso esse dia que tem que deixar registrado umas coisas, porque quando eu digo que a culpa é dos partidos, mas a culpa não é do PDT. Isso eu bato na mesa porque, presta atenção, ele está abrindo mão de uma possível candidatura para apoiar a candidato regional, desde que todo mundo chegue num acordo com tal nome, com pesquisa, vamos ver qual é que é esses critérios e coisa e tal. Na outra eleição, tu lembra que teve um movimento, pouco antes das convenções, na eleição municipal, para se ter uma candidatura única em Erechim? Sim, foi lá na CIE e tal, tudo. Né? O Marcos Lano foi um deles que falou com o pessoal que aceitaria se tivesse um consenso. Mas ele não evoluiu. Mas quem aceitou nas condições, que poderia até abrir mão da candidatura, se fosse por um consenso para o bem de Erechim, de compor projetos, tudo, né? Foi o Lando. Então o PDT está usando a mesma estratégia agora. O PDT que precisa crescer, já foi muito grande em Erechim. Para ter uma ideia, em 2001, quando o Schmidt era do PDT, era da prefeitura e perdeu para o Luiz Anela, ele fez 5 vereadores na época. Foi o auge. Tinha o prefeito e 5 vereadores. Então o Schmidt perdeu, fez 5 vereadores. E desses 5 vereadores, os 3 bem votados, Erechim. Foi Ana Oliveira, em segundo, Gilmar Feibig em primeiro, e em terceiro, João Rosalino Brisotto. E várias votações, concorreu pessoas importantes, tinha uma nominata muito forte, o PDT. De lá para cá, ele diminuiu de tamanho, né? Ele, por exemplo, em 98, ele concorreu com um deputado estadual, com o Marcos Provin, fez quase 20 mil votos, nunca tinha concorrido. O PDT já foi muito grande, eles tinham um partido tradicional, mas que vem perdendo ao longo do tempo. Então, eles estão tentando mudar alguma coisa no estado, e nessa estratégia, a região do Uruguai passa a ter essa candidatura própria. Já sempre teve muitos vereadores, diminuiu o número de prefeitos na região, saiu pessoas importantes, como o Lírio Zarista, como o Demariano Moro, o Fantin, e também esses dois, né, que saíram. Então, olha só, eles ficaram agora só com o Puton, o de Gaurama e mais um prefeito. Eu acho que é o Puton. Ou de Faxinalzinho lá. Isso aí. Né? Então, eles diminuiu o tamanho. Por que diminuiu o tamanho? Em reuniões das coordenadorias regionais do PDT, que eu participei de várias, os prefeitos diziam para o estadual, que está aqui, Pompeu de Matos, o Afonso Mota, assim, vocês dão ajuda na nossa região. Tipo, Mariano Moro, nós temos todos os vereadores, é tudo nosso, só o PDT governou a vida inteira Mariano Moro, e não vai dinheiro para nós, recurso de emenda. Então, quem é PDT de Gema, se tiver candidatura regional, vai apoiar, porque não aguenta mais os membros do PDT a nível de Estado. E é sempre os membros do deputado federal. É uma disputa interna também interessante, mas essa de abrir um leque para se ter uma candidatura regional, que as entidades peguem esse exemplo e que sigam, né? Bom, e foi eleita a nova direção do Petit Village, na Associação dos Moradores lá? É importante, eu acho que quando começou de novo essas eleições, eu acho importante mostrar a comunidade, né? A comunidade organizada, ela consegue buscar recursos para melhorar suas comunidades. E na última segunda-feira, então, teve a eleição do Petit Village e foi eleito Christian Rubens da Veiga como o presidente do bairro. Esse é um trabalho coordenado pela UAME, né? A União Nacional dos Moradores de Erechim. O presidente é o ex-vereador José da Cruz, que ele disse que agora o papel foi todas as eleições que vai vencendo as coisas, e principalmente arrumar a questão de atas e documental dos partidos. Não tem aquela lei famosa, 1309, que impede de buscar recurso. E nem todos estão organizados ainda para poder buscar recurso com atas. Então, é um trabalho burocrático que não aparece, mas que está sendo feito dentro da UAME para beneficiar a Associação de Moradores. Muito bem, pode passar para cá, porque você viu aí, então, os destaques da coluna Pente Fino, a mais vista no impresso e no digital. Obrigado, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. Vamos agora, nós temos agora o quê? As informações aí, já hoje não tem o comentário do Igor Miller, né? Vamos então a destaques do Bom Dia impresso e digital. Muito bem, te liga. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. A edição desta quinta-feira, que traz a capa A Justiça, Celeridade, a tecnologia a favor da justiça e também da comunidade. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre o projeto de mobilidade urbana, que contempla ciclovias e vias de mão única. Página 3, edital do novo Distrito Industrial, deve ser lançado na próxima semana. Página 4 tem os colunistas de opinião e nas 5 pessoas de 30 a 39 anos estão se contaminando mais pela Covid-19 aqui no Alto Uruguai. Página 6, o fato da foto, e na 7 indicadores oscilam em Erechim e região de Erechim, sai do alerta emitido pelo sistema 3As. Página 8 tem mais informações, caderno social do BD, a página da Zinibiarze, e na página 9, incentivo à curiosidade e investigação dos alunos na educação básica.
Página 10, a tecnologia a favor da justiça e da comunidade, uma modernidade. E na página 11, água, saúde e bem-estar lá em Gaurama. Página 12, alternativas para a saúde em Barra do Rio Azul. E na 13, mãos à obra, projeto voluntário está em busca de apoio. Página 14, tem mais informações da Charreata, alternativa criativa durante a pandemia e comemoração. Tem os classificados do Bom Dia. Se confere em educação ainda um novo caminho do ensino e o artigo do Bom Dia é repercutido no site oficial de notícias do Vaticano. Tem um caderno de variedades e na segurança a SUSEP recebe ônibus e armamentos. E na 23, Diogo Sodré exalta trabalho na busca pela classificação do Canarinho. Na contracapa do Bom Dia, Grêmio perde para o Palmeiras e Calvário continua e Internacional leva 2 do São Paulo e segue sem vencer em casa. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Vamos agora aos destaques do esporte com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Não tá fácil ser torcedor de um time gaúcho. Juventude perdeu, Grêmio e Internacional fizeram um fiasco gigante. O que está acontecendo com os times do Rio Grande do Sul? Eu nem vou colocar o Juventude aí, porque o Juventude vem fazendo aquilo que para o investimento do Juventude é até razoável. Agora a situação de Grêmio e Internacional, ela é desesperadora, vergonhosa, acachapante e olha, assim, é de um constrangimento sem tamanho. Ainda bem que eu não vim de preto, ontem até brincava com o pessoal aqui, com o Joy e Patrick, porque se eu viesse de preto, aí ia fazer jus ao calvário que se encontra o time do Grêmio e a situação preocupante do Internacional, Leandro. Boa tarde para ti e para todo mundo também. Bom, vamos começar a falar, porque o Grêmio é o que tem mais assunto, né? Anunciou ontem a chegada do Felipão e teve um jogo com bastante movimentação, mas vamos começar a falar do Internacional, que perdeu para o São Paulo por 2-0 e chegou a um número incrível de 8 jogos sem vencer no Beira-Rio. E o peso começou para o lado do Diego Aguirre. Colocou, mas o Diego Aguirre, Leandro, e eu imagino que a torcida colorada deve concordar comigo que o Diego Aguirre é o menor dos culpados dentro desse cenário em que o Internacional se colocou, de uma defesa que escancara diversos problemas, de um meio-campo que já não consegue, com a ausência do Tyson, produzir muita coisa, Johnny e Dourado perdidos. O Diego Aguirre até tentou colocar o Bruno Mendes pelo lado direito, porque ele estava com algumas ausências, o Saravia não vem jogando, olha, pouquíssimo futebol. Agora, o Inter chega a uma marca preocupante de 8 jogos sem vencer dentro do Beira-Rio contra um São Paulo que, meus amigos, vem fazendo no Campeonato Brasileiro ruim. Tanto é que o Hernan Crespo veio por um fio a Porto Alegre, precisava fazer um bom jogo, porque senão a situação lá pro lado do time do São Paulo, que olha, foi campeão paulista sim, mas o Campeonato Brasileiro do São Paulo é ridículo, está no Z4, um time que tem diversos jogadores que ganham uma fortuna, assim como o Grêmio, a situação ela é parecida com o time do São Paulo. Agora, tu começou falando muito bem do Diego Aguirre, aqui eu quero falar uma frase que ele mesmo falou no pós-jogo, para tentar expressar a situação do Internacional. Ele disse o seguinte na entrevista coletiva: fizemos um jogo ruim hoje, vou aceitar as críticas. Não tivemos o jogo que imaginávamos, cometemos muitos erros. Fiquei preocupado e triste, tinha outra expectativa. Tá aí o Diego Aguirre, talvez ele não tivesse ainda a compreensão do tamanho que o buraco era, e depois na coletiva ele falou: estou preocupado e triste, porque o Internacional, ele tem uma defesa extremamente vulnerável, ele não tem peça de reposição. E isso por quê? Porque a direção, e aí até entra o Maurício, que depois se lesionou, porque o Internacional fisicamente está falido, e aí não é culpa do Diego Aguirre, é culpa da direção do Internacional, que faz uma gestão do Alessandro Barcelos, João Patrício Herman e Paulo Brax
péssima em contratações, colocou um técnico, um estagiário, um técnico com 100 dias de profissional aqui e está colhendo os frutos agora. E sabe quem que paga o pato? O associado do Internacional, o torcedor do Internacional, que agora o Diego Aguirre, coitado do Diego Aguirre, está tendo que resolver esses problemas. Eu não sei se ele vai ter toda esse culhão para conseguir fazê-lo. Eu espero que sim. Por falar em técnico estagiário, Eric, a situação do Grêmio, o do Thiago Gomes, demorou 16 segundos para a esperança da direção tricolor de encaixar. E ontem, após uma derrota impressionante para o Palmeiras, uma derrota que até já era esperada, mas que foi muito mais doída, o anúncio veio aí do Felipão. E agora? E agora, eu acho que a torcida do Grêmio tem que respirar fundo e o Felipão é uma luz que pisca no final desse túnel. Eu acho que eu concordo contigo, esse resultado, a torcida do Grêmio já esperava uma derrota para o Palmeiras. Aliás, não conseguiu vencer ainda o Juventude, do Sport Recife, do Fortaleza, do Atlético Goianiense a vencer do Palmeiras, que, se eu não estou enganado, até assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Não sei como foi o jogo do Bragantino. Empatou, assumiu a liderança. Não sei como está, mas o Palmeiras é um time atual campeão da Copa do Brasil, está jogando muita bola. Mas o duro é que ontem, Leandro, nós vamos falar do Felipão depois, ontem vou falar do jogo, o jogo foi vergonhoso para o Grêmio. O Grêmio me lembrou, acho que até pior do que quando o Inter estava com Miguel Ángel Ramírez. O Grêmio não tem nada, o Grêmio não tem absolutamente nada. O Grêmio é um amontoado de jogadores que ganham uma fortuna dentro de campo, não tem nada, tentam individualmente algum recurso, fazer uma jogada individual para conseguir ver se sai alguma coisa. Jeromel, Kahneman, estão todos perdidos. Taticamente o Grêmio não tem nada, estrategicamente eu defendi o Thiago Nunes, mas eu não posso dizer que ele não tem culpa no cartório, porque o Grêmio, tecnicamente o Grêmio não tem nada, e é culpa sim do trabalho da comissão técnica, da antiga comissão técnica, e culpa da direção do Grêmio, que se acovardou e tem um time agora que abraçou a lanterna. E o Alan Dias, eu dou parabéns ao meu colega, nosso colega aqui, ele foi muito feliz no título. O Grêmio abraçou a lanterna, está com um calvário, a situação é acachapante. Ontem nós tivemos um 2-0, mas poderia ter sido 4, 5, o Palmeiras tirou o pé, muito pelos méritos desse time, mas muito inteligente o técnico do Palmeiras, que tirou o Daverson, centroavante. A defesa do Grêmio ficou perdida e o Grêmio se escapou de tomar uma das maiores goleadas da história desse confronto entre o time paulista e o Grêmio. Agora, o que eu posso dizer é que a direção é culpada. Uma cena emblemática de ontem, Marcos Herman e Romildo Bolzan, assistindo o jogo, conversavam, passivamente assistiam um jogo terrível e são os culpados, porque agora terceirizaram para o Felipão pegar a chave do vestiário e tá contigo. Deram até carta branca para o Felipão, resolve a bucha, pega esse problema. Eu não gosto do Felipão e reitero aqui o que falei desde o início da semana. Acho ele um técnico retranqueiro, muito defensivo, catedrático, por vezes ortodoxo, mas ele tem culhão, ele tem história, ele tem bagagem, ele tem uma história gigantesca no Grêmio, tem trajetória e, acima de tudo, tem identificação. Espero que o Felipão tenha toda essa altivez e que consiga colocar o Grêmio nos rumos, porque o que se desenha é um Grêmio rebaixado para a segunda divisão. Muito bem. Bom, gente, vamos seguindo acompanhando as informações do esporte. Às 5 da tarde, no Virando o Jogo de hoje, você vai ver aí a chegada do Felipão, a entrevista coletiva do Thiago Gomes e também a entrevista coletiva do Diego Aguirre. Então não perca, às 5 da tarde, toda a repercussão da dupla Grenal e muito mais aqui na TV Bom Dia no Virando o Jogo. Obrigado, Eric, até lá. Valeu, Leandro. Um abraço para ti e para todo mundo também. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A quinta-feira será marcada com o predomínio do sol, poucas nuvens e, de acordo com a Climatempo, não há condições para chuva. Isso acontece devido à atuação de uma massa de ar seco aqui no estado. Algumas cidades ainda podem registrar nevoeiro ao amanhecer. Vamos ver como ficam as temperaturas.
Aqui em Erechim, a mínima será de 8 graus e a máxima de 20. A umidade relativa do ar ficará em torno de 44% e não há previsão de chuva. Em Paulo Bento, a mínima será de 9 graus e a máxima de 21. E no município de São Valentim, a mínima será de 8 graus e a máxima também de 21. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora aos destaques. Na verdade, vamos rever o Bom Dia Entrevista de ontem, em que a Tayane do Carmo conversou com o novo presidente da FAMURS, que toma posse hoje à tarde. Terá transmissão ao vivo da TV Bom Dia esse evento. Te liga! Estamos começando o Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre a cerimônia de posse do Conselho de Administração da FAMURS para a gestão de 2021 e também de 2022, que vai acontecer amanhã, no dia 8, às 2 horas da tarde. E para falar melhor a respeito desse evento, que é tão importante aqui para a nossa sociedade, e também para falar das novas perspectivas, dos planos que a Federação vai tratar aqui para a nossa região, nós convidamos o prefeito de São Borja, que vai ser amanhã eleito, né, o presidente da FAMURS, aqui da federação aqui, que cuida dos municípios do Rio Grande do Sul. Ele já está aqui conosco de forma online para tratar aí de assuntos bem pertinentes aqui para a nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, prefeito Eduardo Bonato, que já está aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, Tayane, dizer da satisfação de nós estarmos contribuindo através dessa entrevista e também da importância de estarmos assumindo a presidência da FAMURS, uma instituição extremamente importante, a maior entidade municipalista do estado do Rio Grande do Sul, com 497 municípios que fazem parte, e também uma das maiores representações municipalistas do Brasil. Então, é com muita responsabilidade que estaremos aí dando a nossa parcela de contribuição nesse ano de trabalho à frente da FAMURS. Realmente, a FAMURS é uma das entidades mais importantes aqui do Rio Grande do Sul. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria que o senhor falasse para nós qual que é a importância dessa entidade aqui para todos os municípios do Rio Grande do Sul e também para a nossa comunidade, destacasse aí um pouquinho do trabalho que essa federação desenvolve em todos os âmbitos, né, em diferentes áreas aqui da nossa sociedade. Primeiro, salientar a defesa da pauta municipalista, né, de estar cada vez mais próximo das gestões municipais. Estaremos iniciando esse trabalho a partir, né, da nossa posse, buscando a união, o respeito e o diálogo com os municípios, se tornando aí o presidente de todos os prefeitos, independentemente de cores partidárias ou questões ideológicas. Que o nosso trabalho seja também resultado de um grande esforço de melhorar a vida das pessoas nos municípios e dar o suporte necessário para as administrações municipais. A FAMURS, ela faz parte e ela sempre entra com muita ênfase na pauta municipalista, nos grandes debates, e aí vamos falar da reforma tributária, da reforma administrativa, do novo pacto federativo que está sendo discutido no nível de Brasil. Também estamos aí na pauta das questões das privatizações, a Corsã sendo uma delas, mas também, né, o próprio enfrentamento ao Covid. Né? A FAMURS tem a representatividade e aqui nós estaremos criando câmaras temáticas dentro da FAMURS para discutir o enfrentamento ao Covid, também nós discutirmos as demandas reprimidas da saúde, de exames de média e alta complexidade, também as cirurgias eletivas. Vamos discutir os acessos asfálticos, que já existe projeto e um plano junto ao governo do estado, mas estaremos acompanhando. Vamos trabalhar do desenvolvimento, da questão do setor primário, das pautas importantes de logística do estado do Rio Grande do Sul. E aqui na MAU, né, uma região que a gente tem um grande carinho, também parabenizar aí o prefeito Polis, presidente da associação, junto também com os prefeitos de toda a região, que tem um aspecto extremamente positivo dentro do cenário do Rio Grande do Sul. E estaremos aqui de portas abertas, com a instituição aberta para atender os municípios, receber os prefeitos, as prefeitas, as pautas que venham até nós e a gente conseguir contribuir de uma forma extremamente positiva
para que, né, a região também tenha êxito e que a gente consiga melhorar as gestões públicas municipais e automaticamente a vida da população nos municípios. Então, nesse sentido, a gente vem realizando um trabalho, nós temos aí a valorização da região norte e noroeste do estado do Rio Grande do Sul extremamente importante do nosso estado. Estará como nosso coordenador geral aqui da FAMURS o ex-prefeito de Rio dos Índios e também ex-presidente da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, que tem um vínculo também com a região, para nós valorizarmos, né, dentro de todo o estado do Rio Grande do Sul também a representatividade regional. A FAMURS ela é composta por 27 associações de municípios do Rio Grande do Sul. Sabemos das diferenças que nós possuímos no estado de cada região e nós queremos, através desse trabalho que nós estaremos realizando, também discutir a retomada da economia. Nós temos uma balança e temos que manter o equilíbrio dela, Tayane, e a população que nos acompanha. Em primeiro lugar, sempre vai estar a saúde pública da população, mas também nós temos que mensurar a questão da economia, da educação, de outros setores que precisam de um cuidado para não se tornarem problemas tão maiores quanto a própria pandemia, né, num curto espaço de tempo. Então, estaremos fazendo esse grande debate, discutindo o desenvolvimento regional e o desenvolvimento do nosso estado, abrindo as portas da instituição para, com união, respeito e diálogo, a gente contribuir e construir uma pauta extremamente positiva para todos os gaúchos e gaúchas. Realmente, aí são muitos trabalhos, principalmente agora, nesse momento de pandemia, como o senhor falava, os trabalhos eles acabam ficando mais intensos, né? Os cuidados são maiores também, então tem muitas questões realmente para tratar. Mas falando primeiramente dessa gestão, logo que essa gestão assumir, qual vai ser o primeiro passo, um dos principais focos, né, digamos assim, além de todas essas pautas que nós falamos, que a federação vai trabalhar, digamos, o passo inicial, o que vai ser prioridade dentro desta gestão? Primeiro, esses temas que nós falamos, reforma tributária, administrativa, novo pacto federativo, questão do Covid que continua, ampliação da vacinação, mas também nós aí temos que discutir com o Estado a questão das privatizações. E nós temos uma ferramenta extremamente importante aqui na FAMURS, que se chama Escola de Gestão Pública, para capacitar e qualificar, né, as administrações municipais, e nós queremos tornar ela referência, para dar um apoio, um suporte muito amplo para todos os prefeitos e prefeitas e para as administrações municipais, né, buscarem excelência nos seus trabalhos. Então, a Escola de Gestão Pública da FAMURS ela será ampliada, iremos valorizar, porque nós queremos aproximar a FAMURS dos municípios, capacitando e qualificando as administrações municipais, fazendo que daí com isso o reflexo na prestação de serviço por parte das administrações municipais tenha, né, um resultado mais positivo, melhorando a vida das pessoas. Então, com gestão e planejamento, defendendo a pauta municipalista a nível de estado e a nível federal, estaremos implementando uma política positiva relacionado principalmente, né, em abrir as portas da instituição e estar perto de todos os prefeitos e prefeitas. Exatamente. E falando agora dessa questão da sua nomeação, eu gostaria de saber como foi para o senhor receber este convite, estar à frente dessa federação, que é uma das mais importantes que nós temos, e também alinhar os planos, os projetos, as ações para este novo momento. Como foi receber esse cargo, né, que com certeza traz uma responsabilidade muito maior, muito grande? Qual que foi o sentimento? Um sentimento de orgulho, né? Representar 497 municípios, vindo lá de São Borja, cidade na qual fui eleito em 2016, com a maior votação da história, reeleito agora em 2020, com a maior porcentagem da história numa eleição no município de São Borja. Mesmo distante, 600 quilômetros de Porto Alegre, o desafio nosso e a responsabilidade redobrada para gerir a entidade que tem uma ferramenta extremamente importante de dar apoio e suporte a todos os municípios do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, também agradecer ao meu partido, Progressistas, na qual o primeiro ano da administração da FAMURS, por ter o maior número de prefeitos e vice-prefeitos do estado do Rio Grande do Sul, cabe ao Partido Progressista. E aqui mandar um saudoso abraço a todos os prefeitos progressistas da região, e temos o Beto Bordim, que inicialmente também havia colocado seu nome à disposição para também concorrer aqui na FAMURS, dentro do Partido Progressista,
acabou daí abrindo mão, acompanhando a nossa candidatura em nome dele. Então, um grande abraço a todos os colegas prefeitos da região, junto com o prefeito Polis, e dizer que nós estaremos aqui, na frente da FAMURS, fazendo um trabalho buscando resultados positivos, trabalhando sem viés político, partidário e ideológico, muito ao contrário, que esses resultados melhorem a vida da população e a gente consiga resultados que tragam, né, excelência na gestão para prefeitos e prefeitas e todas as administrações municipais. Então, nesse sentido amplo, a FAMURS é guarda-chuva de todos os municípios, em que pese muitas vezes nós temos as nossas posições pessoais, e estaremos aqui fazendo um trabalho, né, escutando, ouvindo os municípios, não trabalhando de uma forma segregada, mas muito ao contrário, trabalhando com diálogo, com união e com respeito, buscando fazer com que as pautas efetivamente, né, tenham soluções, ampliar cada vez mais o diálogo, porque não existe outra forma de nós resolvermos os problemas se não é através do diálogo e do entendimento, para que a gente construa caminhos e não derrube pontes, fazendo com que todo esse trabalho, né, tenha excelência e tenha um legado importante que a gente possa deixar aí para a comunidade gaúcha dos nossos municípios, fazendo, né, com que a FAMURS cada vez mais tenha a sua visibilidade positiva no cenário do estado do Rio Grande do Sul, contribuindo em muito para as políticas públicas que a gente possa somar para todos nós. Com toda certeza. E, presidente, falando desse evento de amanhã, né, que vai acontecer, essa posse, né, em que vão estar sendo reunidas aí muitas pessoas importantes que estão à frente de muitas responsabilidades, eu gostaria que o senhor destacasse a importância da comunidade, não só aqui de Erechim, mas de todos os municípios, né, que compõem a federação, de acompanhar as ações da FAMURS, de estar de perto, vendo o que está acontecendo, o trabalho, acompanhando os recursos que são buscados e para trazer esses benefícios para nós. Destacasse aí por que a população deve acompanhar mais o trabalho da federação. Nesse sentido, parabenizar pela pergunta, que a população tem que estar inserida dentro daquilo que nós iremos trabalhar, como também acompanhar as gestões municipais dos seus municípios, né? A AMAL tem uma peculiaridade grande, são municípios que a gente circulou, que estive presente, estive em Áurea, Barão do Cotegipe, estive em Erechim, estive em Charrua, Getúlio Vargas, Jacutinga, Quatro Irmãos. Então a gente conhece, né, a região, e a defesa dos municípios será a nossa pauta importante, porque efetivamente o resultado do nosso trabalho vai acabar afetando a vida da população nos seus municípios. Vamos defender os pequenos municípios, vamos estar juntos, né, na defesa das pautas municipalistas da região da AMAL, do norte do estado, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Quero ser um presidente presente na vida, né, dos municípios, da população, contribuindo de forma positiva para que a gente auxilie, né, o prefeito e a prefeita lá, que muitas vezes tem algumas dificuldades, e a FAMURS sendo uma ferramenta de abrir portas, de encaminhar e chegar no entendimento de problemas e na solução daquilo que nós precisamos resolver. Então, a FAMURS se reveste de uma peculiaridade muito importante, é uma ferramenta extremamente importante para a gente contribuir com o municipalismo, e nós estaremos fazendo um trabalho aproximando, né, os municípios e as regiões daquilo que nós precisamos melhorar e resolver, trazer soluções, capacitar, qualificar e também entregar, né, para a sociedade políticas públicas bem melhores do que as que hoje estão sendo prestadas. Realmente, nós lembramos também a toda a comunidade que nos assiste que esse evento que vai ser da posse, nós vamos transmitir amanhã aqui pela nossa página do Facebook, às 2h da tarde. Então, toda a comunidade que quiser acompanhar e ver como funciona, né, o Jornal ITV Bom Dia vai estar transmitindo todo esse evento. E desde já, presidente, nós agradecemos muito a sua disponibilidade em estar conversando conosco, falando um pouquinho dessa entidade da FAMURS, falando também, compartilhando conosco como foi receber essa nomeação, esse convite para estar à frente dessa entidade tão importante e também esclarecer aí todas as nossas dúvidas. O nosso muito obrigada. Obrigado, Tayane. Amanhã, então, contamos com a presença, né, acompanhando de forma virtual e através do trabalho de vocês, aí acompanhar a nossa posse, e podem ter certeza que nós estamos aqui para realizar um trabalho de união, de respeito, de muito diálogo, na busca do entendimento e na solução dos problemas, e também buscar projetar os nossos municípios e o estado do Rio Grande do Sul
deixando nesse 1 ano de trabalho que nós estaremos à frente da FAMURS um legado positivo para todos os gaúchos e gaúchas. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de estarmos, né, compartilhando esse momento e também de extrema importância para valorizarmos os municípios e todos os nossos munícipes. Muito obrigado. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom, e amanhã, a partir do meio-dia, eu te encontro aqui com mais notícias da nossa região. Até lá!